Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir. Este retap da prova vai estar disponível num bloco específico, então vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem, a partir de uma determinada data. E lembrando, a partir do momento que essa retap estiver disponível, vocês têm 72 horas para pedirem qualquer revisão, qualquer explicação, ponderarem qualquer coisa. Um outro ponto importante para a gente deixar claro aqui. As questões estão sendo apresentadas aqui na ordem em que elas foram preparadas e foram enviadas para os responsáveis pela montagem do caderno de provas. Então, elas não vão estar com a numeração do caderno de provas, vocês vão ter que localizar as questões, tá bom? Mas, de qualquer maneira, qualquer coisa, usem o fórum específico para tirar dúvidas, para questionar, para ponderar, e vocês têm um prazo aí para fazer isso, ok? Então, vamos lá. A primeira questão. Apesar da aliança feita entre Espanha e França por meio do Tratado de Santo Ildefonso, 1796, Napoleão precisava anexar a Espanha para concluir seus planos imperialistas, sem o que não alcançaria o completo domínio do Mediterrâneo, nem conseguiria se abastecer do algodão e da lã necessários para fabricantes de tecidos franceses. Para evitar a entrada de Napoleão na Espanha, o ministro Godoy ofereceu ao imperador um trato que consistia na invasão e posterior divisão de Portugal, o que se concretizaria em 1807 com o Tratado de Fontainebleau. Um exército francês penetrou em Portugal, obrigando a família real a fugir para o Brasil. No dia 2 de maio de 1808, o povo madrilenho iniciou a revolta, sublevando-se em armas contra a França invasora. Em junho de 1808, uma corte de notáveis aprovou a mudança de governo, sancionando a Constituição que declarava legítimo o reinado de José I, que era o irmão de Napoleão e que vai se tornar rei da Espanha, contra a vontade dos espanhóis e contra a vontade dele, inclusive. Então vamos lá. A independência do Brasil e das colônias espanholas na América tiveram como elemento comum. Aí vamos lá. Letra A proposta de eliminação do regime escravista imposto pela metrópole. Vocês sabem que não. A escravidão permanece no Brasil até 1888. Bolívar queria o fim da escravidão, mas muitos daqueles que lutavam com ele não tinham esse interesse. O caráter pacífico, uma vez que não ocorreu fragmentação política, caráter pacífico foi guerra, né? E mesmo no Brasil, em que o território não se fragmenta, você teve guerra. Os efeitos do expansionismo napoleônico, responsável direto pelo rompimento dos laços coloniais. O objetivo de manter o livre comércio como um primeiro passo para desenvolver a industrialização da América, livre comércio, industrialização da América, isso não está correto. A efetiva participação popular, uma vez que as lideranças políticas coloniais defendiam a criação de estados democráticos na América. Lembram que, no caso da América Espanhola e do próprio Brasil, né, são as elites que lideram o processo, no caso da América Espanhola são chamadas de elites crioulas. Então, a questão correta, ela só pode ser a letra C. Então, o impacto do expansionismo napoleônico, ele é também responsável pelo rompimento dos laços coloniais, ok? Essa questão, ela está aí para cumprir uma exigência da DEPA, de que você tem que incluir conteúdo dos trimestres anteriores. Então, a gente já falou de Napoleão, a gente já falou de era napoleônica no primeiro trimestre, mas ele acabou entrando aí, sendo incluído para cumprir com essa exigência, tá? E a gente fez a ponte, claro, com o assunto do trimestre, porque é possível também. A história não é feita de gavetinhas que você abre e fecha e acaba e esquece, ok? Você tem que ser capaz de fazer, até para que você consiga fazer as provas ou pensar a história como um todo, ou de repente sair bem num concurso, você tem que saber fazer as conexões entre os vários momentos da história, entre os vários assuntos da história, ok? O item 2. Então, nós temos lá. Entre os anos de 1810 e 1820, o inimigo comum era a Espanha. Todos os esforços concentravam-se para acabar com o domínio da Espanha. A tônica dos discursos era de liberdade. Liberdade, entretanto, não é um conceito entendido de forma única. Tem significados diversos, apropriados também de formas particulares pelos diversos segmentos da sociedade.
Entre os significados diversos do conceito de liberdade presentes nas lutas de independência da América Hispânica, é correto afirmar que, para os indígenas, liberdade associava-se à restauração do Império Inca. E, para os comerciantes ingleses, liberdade relacionava-se à persistência do monopólio colonial, do monopólio comercial metropolitano. Olha só, toda a América espanhola era inca? Não, então já está errado isso, tá? Nós tínhamos vários povos, apesar de termos lá os três grandes, vamos usar impérios, né? Império Azteca, o Império Maia e o Império Inca, você tinha povos que não estavam ligados a nenhum desses, tá? Então já está errado por princípio. Para as ordens religiosas, liberdade representava o direito de cobrar tributos das comunidades indígenas, e para as elites crioulas, liberdade associava-se ao fim do trabalho escravo. De novo, a questão do trabalho escravo, que não era consenso, tá? Muito menos a sua abolição. E outra coisa, a gente falou das ordens religiosas? Não falamos, então podem esquecer essa daí. Para as populações escravizadas, liberdade representava a abolição do trabalho compulsório. E para membros da Igreja Católica, liberdade associava-se ao direito pleno de escolha religiosa. Não. A Igreja Católica vai tentar a todo custo, e vai conseguir em larga medida, garantir para si o monopólio dessas nações independentes. Né? Todas elas vão ter religião oficial obrigatória. E essa religião, religião oficial obrigatória, não. No caso do Brasil, não é. Religião oficial, essa religião oficial será católica. Para os membros das elites crioulas, liberdade relacionava-se ao fim do controle metropolitano sobre o comércio colonial. Está correto. E para os indígenas, liberdade representava o direito à terra. Lembra que a gente falou de México e de outros e falou, olha, quando você vê camponês, você pensa em terra. Tá? Então, direito ao acesso à terra. O item D é o correto, mas vamos ler o E. Para os representantes administrativos da metrópole, liberdade associava-se ao direito de retornar à Espanha. Os chapetones, eles estavam no topo da pirâmide na América, eles não tinham interesse algum em retornar à Espanha. No máximo, para que seus filhos pudessem nascer lá e retornar de novo para a América. Não havia motivo para eles. Então, o correto é o item D. Questão 3. Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riqueza do que pela liberdade e glória. Ainda que aspire à perfeição do governo da minha pátria, não posso persuadir-me de que o novo mundo seja, no momento, regido por uma grande república. Então, Simão Bolívar, Cartas da Jamaica, muito consciente da impossibilidade da criação de uma única república na América, ainda que ele assim desejasse. Em 1822, Simão Bolívar e José de San Martín reuniram-se em Guayaquil, atual Equador. Os dois libertadores da América tinham planos diferentes para o futuro do continente. Por isso, após esse encontro, San Martín retornou para a Argentina e Bolívar continuou as lutas de independência contra as forças espanholas. Essa é a questão correta, tá? Você não precisava nem continuar lendo, mas vamos continuar. San Martín continuou as lutas de independência e Bolívar retornou à Venezuela. É o inverso da letra A. Eles uniram os exércitos e juntos venceram definitivamente as forças espanholas na América. Não. Eles estavam discutindo, mas as discussões lá em Guayaquil era a união dos dois exércitos, que não aconteceu. Bolívar planejava a fragmentação da América Espanhola em diversos pequenos países independentes. Não, o sonho dele era exatamente o inverso. Tá? E a letra E, San Martín traiu Bolívar e revelou a conspiração de independência. Não, San Martín voltou para a Argentina, permaneceu lá por algum tempo, enviou no ano seguinte, depois se abandona a política e vai de volta para a França. Não se envolve nem na construção do Estado argentino. Tá? Ele não era um político, ele era um militar. Bolívar era um político que se tornou militar, né, pela necessidade das guerras de independência. Vamos lá, questão 4. Leia o trecho abaixo. O propósito de muitos, se não da maioria dos conflitos políticos da América Espanhola no período posterior à independência, foi simplesmente determinar quem deveria controlar o Estado e seus recursos. Não obstante, surgiram outras importantes questões políticas que variavam de país para país, em caráter e importância.
Entre 1810 e 1845, a discussão sobre estrutura centralista e federalista no Estado foi fonte de violento conflito no México, na América Central e na região do Prata. Então, vamos lá. O que vai ser a pergunta? Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desses conflitos. O conflito entre federalistas e centralistas, aí você tem que lembrar que no pós-independência você vai ter duas forças políticas predominando aí em praticamente todas as nações hispano-americanas, no Brasil também. Uma que puxava para um governo central forte, outra que pedia maior liberdade para as províncias. Eles podem ser chamados de federalistas e centralistas, de liberais e conservadores. No caso da Argentina, de unitarianos, né, que são os centralistas, então varia, mas basicamente são as mesmas forças, são as mesmas ideias. Resultou em governos constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis em quase toda a região durante parte do século XIX. Esta é a resposta certa, mas vamos ler o resto. A recolonização da região pela Espanha não aconteceu. Tá? A Espanha fez algumas investidas na América Central, mas não na América do Sul. E mesmo assim, na época que estava acontecendo a Guerra de Secessão, né? Os americanos muito ocupados, e aí tanto a Espanha quanto a França vão tentar ações recolonizadoras ali na América Central e na América do Norte, porque a França invade o México. Né? O surgimento de governos democráticos, não. Na maioria desses países independentes, nós vamos ter repúblicas, em alguns casos com voto popular, mas eram repúblicas autoritárias e controladas por aquilo que a gente chama de caudilhos, que são os líderes político-militares regionais. Letra D. A estruturação de monarquias centralizadas por toda a região. Não. O único caso de monarquia centralizada foi o Brasil. Não foi a única monarquia, mas foi a única monarquia centralizada e foi a única monarquia que deu certo durante o século XIX. Porque, veja bem, o fato da monarquia ter acabado em 1888 não quer dizer que ela não deu certo durante um número X de décadas. É como pensar a União Soviética. A União Soviética acaba como União Soviética, mas ela deu certo durante 7 décadas. Então, a gente não pode dizer que não funcionou. Tá? Funcionou enquanto foi possível funcionar. A história é dinâmica, as coisas acontecem e mudam e se transformam. E a letra E, a vitória dos movimentos federalistas e a derrota definitiva dos projetos centralistas e autoritários. Não, isso nunca aconteceu. Acontece em alguns países, não acontece em outros, então a correta é a letra A, ok? Passamos agora para as questões dos Estados Unidos. Então, nós temos aquela tela, Progresso Americano. A aula de Estados Unidos da BNCC foi dada pelo Coronel dos Anjos. Ele usou este quadro, eu assisti a aula, e ele usou, inclusive, uma versão que ia apontando ali as características, né, presentes no quadro, né, que a Colômbia, né, que é essa mulher alada, ela está levando livros, civilização, ela está levando os cabos do telégrafo, que você tem os trens, você tem os pioneiros, você tem os indígenas caminhando para o oeste, fugindo desses pioneiros que estão indo para colonizar. Então, é um quadro de louvação, né, aos Estados Unidos e a corrida para o oeste, a extensão da fronteira. Então, vamos lá. A tela abaixo se chama Progresso Americano. Nela, seu autor, John Gast, nascido na Prússia, coloca vários elementos associados à expansão dos Estados Unidos no século XIX. Tendo isso em mente, julgue os itens abaixo. O número 1. Segundo o corolário Polk, importante lembrar, estava lá naquilo que a DEPA dizia que nós teríamos que ensinar e falar para vocês, o coronel falou, eu falei no CAUNI e no CAMIL para vocês sobre o corolário Polk. Qualquer país que estivesse disposto a anexar-se aos Estados Unidos seria aceito. Tal princípio foi extremamente útil como pretexto para a expansão norte-americana sobre territórios do Oeste. Foi o que aconteceu no Texas, por exemplo. Então, contra a vontade do México, o Texas se torna independente com apoio norte-americano e depois o Texas se incorpora aos Estados Unidos. Então, a letra correta é certo e não errado. A doutrina do destino manifesto, representada no quadro, é uma filosofia
que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão desta vontade divina. Também está correto, ok? Então, o Destino Manifesto é fundamental para entender essa expansão territorial americana. O corolário Polk, ele é algo que se sobrepõe ao Destino Manifesto, não vem antes. Na verdade, se sobrepõe à doutrina Monroe, a América para os americanos, né? Porque o Destino Manifesto e o corolário Polk estão ali sendo desenvolvidos mais ou menos na mesma época, e a doutrina Monroe é anterior, de 1823. Está ligada à questão europeia, de restauração, de Santa Aliança e do interesse dos europeus em recolonizarem a América. Número 3. O desenvolvimento do norte e do sul dos Estados Unidos era equivalente, porque ambas as regiões haviam seguido o mesmo modelo de colonização. Está completamente errado, é um item muito fácil. Tá? O número 4. O desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX dependeu do afluxo de capitais europeus, especialmente ingleses. Não. O desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX, ele vai se fazer sem a dependência de capitais externos, diferentemente do que ocorre em outros países da América. O que os Estados Unidos vão receber bastante são imigrantes, então mão de obra, tá? Vinda da Europa, então principalmente da Irlanda, da Inglaterra, da Alemanha, são esses imigrantes que vêm para os Estados Unidos e que vão ser fundamentais para o desenvolvimento do país. Capital estrangeiro, não. O tema da escravidão, que é a 5, que já tinha sido um problema na época da independência, tornou-se um obstáculo para a integração dos Estados Unidos durante o século XIX. Correto. E a próxima questão, a gente sabe que a Guerra da Secessão é a questão discursiva. Então, eu abro a questão 6 com 2 fragmentos de texto, tá bom? Odeio-a porque impede a nossa república de influenciar o mundo pelo exemplo da liberdade. Oferece possibilidade aos inimigos das instituições livres de taxar-nos com razão de hipocrisia. E faz com que os verdadeiros amigos da liberdade nos olhem com desconfiança. Mas, sobretudo, porque obriga tantos entre nós realmente bons a uma guerra aberta contra os princípios da liberdade civil. Discurso de Abraham Lincoln em 1859, antes dele ser eleito. Então, ele falando que a manutenção da escravidão, ela servia, né, de argumento contra os norte-americanos, quando eles diziam que estavam defendendo a liberdade. Tá? Uma das coisas, né, que estava implícita ali na ideia da expansão para o oeste, do Destino Manifesto, que estava levando a liberdade. Então, como é que um povo que defende a liberdade, e veja que a liberdade é uma palavra que é absolutamente vazia, enquanto a gente não lhe dá sentido, como é que você pode ser defensor da liberdade e defender que parte da população do seu país seja escravo? São incompatíveis. Então, é isso que o Lincoln está falando. E aí, outro fragmento. Os Estados Confederados podem adquirir novo território. Em todos esses territórios, a instituição da escravidão negra, tal como ora existe nos Estados Confederados, será reconhecida e protegida pelo Congresso e pelo governo territorial. E os habitantes dos vários estados confederados e territórios terão o direito de levar para esse território quaisquer escravos legalmente possuídos por eles em quaisquer estados ou territórios dos Estados Confederados. Constituição dos Estados Confederados da América, artigo 4, seção 3, 1861. Então, o apego dos estados do Sul à questão da escravidão, ela tinha aspectos econômicos, econômico no sentido que a economia do sul dos Estados Unidos dependia da escravidão, mas ela tinha também a ver com questões de ordem ideológica. Então, a crença de que a escravidão era uma instituição legítima e sagrada até, né? Legitimada religiosamente pela Bíblia, pela leitura que os sulistas faziam da Bíblia. Então, você tinha uma série de questões aí em jogo, tá? Não é somente a questão econômica que determina as coisas. Então, vamos lá. Ambos os textos acima se referem à Guerra de Secessão, 1861-1865. Conflito que contrapôs o norte e o sul, provocando grande destruição, especialmente da infraestrutura sulista, e grandes perdas humanas durante o governo do presidente Abraham Lincoln. Os itens abaixo são sobre a Guerra Civil, leia-os atentamente e responda conforme solicitado. Quando a gente fez a revisão para a prova, eu gravei um vídeo explicando como fazer a questão discursiva. Então, a letra A ela é ligada a isso, ou como fazer.
Responda resposta completa, isso quer dizer sujeito, verbo e complemento. Não adianta eu faço uma pergunta e falo assim, qual o presidente dos Estados Unidos na época da Guerra de Secessão? Você vai jogar lá, Abraham Lincoln. Está correto? Está correto, mas não é uma resposta completa. O presidente dos Estados Unidos na época era Abraham Lincoln. Professora precisa disso? Precisa, porque você tem que treinar a sua escrita. Você está no ensino médio, você está no segundo ano, você tem que ser capaz de responder de forma completa, estruturando os seus períodos. Isso é bom para a história, isso é bom para a língua portuguesa, isso é bom para todas as disciplinas, isso é bom para a sua vida, tá? Seguindo a ordem proposta dos itens. Então, se eu digo lá que o primeiro parágrafo é a resposta do item B, você não pode botar no primeiro parágrafo a resposta do item D ou do item C. Basicamente é isso, tá? Se eu digo que é para organizar em parágrafos e você bota um bloco de texto único, está passível de perda de alguma pontuação. Podemos até não tirar por algum motivo. Sua resposta é muito boa. Poxa, a resposta do fulano ou da fulana está excelente. Não respeitou aqui. Tá, eu não vou penalizar porque está muito boa. O texto está muito bom. E aconteceu isso. Eu corrigi várias provas no AVA. Todas as provas que estavam no AVA foi eu corrigir. Tá? E no mínimo 10 linhas. 10 linhas são 10 linhas. Poxa, professora, eu falei isso ou não? Se eu escrevi 12, eu vou perder ponto? Não. Se eu escrevi 8, eu vou perder ponto? Não. Mas se você escreveu menos de 8 linhas e escreveu meio mais ou menos, você vai perder ponto sim. Ai, professora, mas no rascunho, porque eu sei que tem um espaço para rascunho que é mais pequenininho e fica amontoadinho, mas quando você transfere para a área de resposta, conte as linhas. Porque sempre dá linha a menos daquilo que estava no rascunhinho, tá? E 10 linhas é o mínimo que se espera de uma questão em que o item C diz assim, disserte. Você precisa colocar B e C na sua resposta? Não, basta que você responda parágrafo 1, parágrafo 2, estou tranquilo. Ou parágrafo 1, 2, 3, porque aí vai seguindo o fluxo da sua resposta, ok? O item B, responda qual instituição que ameaçava a unidade da nação e foi a motivação da Guerra de Secessão, tá? Então, qual é a instituição que ameaçava a unidade da nação? A instituição que ameaçava a unidade da nação era a escravidão, que serviu de desculpa para o rompimento dos Estados Confederados. Basta ver aqui a importância no texto que a gente viu, que estava na questão, a importância que os Estados do Sul davam à escravidão. Era algo central. Se não me engano, era na Constituição do Texas, eu falei na aula do CAUNI, que estava escrito lá na Constituição do Texas, que para que você abolisse, desse liberdade aos seus escravos, então assim, veja só, os escravos são uma propriedade individual, uma propriedade privada, mas que para o sujeito dar liberdade para os escravos, ele tinha que pedir autorização do governo. Então a questão não é só de ordem econômica, a questão não é só de ordem individual, é uma questão ideológica muito forte. Então, a vitória do Lincoln, aos olhos dos sulistas, ameaçava a instituição escravidão. Mesmo Lincoln, depois, no seu discurso, quando ele foi eleito, ele fala que não interferiria nos estados do Sul, mas garantiria a cobrança de impostos alfandegários, que é um dos motivos da guerra, mas não é o motivo da guerra, e teve gente que colocou como se fosse o motivo da guerra, e que ele não permitiria o desrespeito à legislação existente que garantia que acima do Missouri, ao norte do Missouri, não haveria escravidão. Então, escravidão só ao sul, ok? Então, no primeiro parágrafo, os alunos devem responder que a instituição que motivou a guerra que motivou a guerra civil foi a permanência da escravidão no sul do país. E pronto. É só explicar isso. Pode ser em 3 linhas. Estava explicado, estava escrito, estava definido, estava respondido e você receberia um score. E como foram atribuídos 2 scores para texto correto, a gente ia atribuir 1, mas parece que entraram 2, você receberia 2 scores aí, provavelmente, ok? E aí o item C. Após a Guerra de Secessão, a população negra teve pleno acesso à cidadania no sul dos Estados Unidos? Isto é uma pergunta. Ela teve pleno acesso? Pleno acesso? Disserte sobre essa questão no segundo parágrafo.
Vamos lá. Na própria pergunta, eu já estou dando uma pista para vocês de que os negros receberam a cidadania. O que eu quero saber é se essa cidadania foi plena ou não. Então, se você colocou na sua resposta que os negros não tiveram acesso à cidadania, você errou. Eles tiveram. O fato, né, dos estados do Norte, do Sul, criarem mecanismos para privar os negros do gozo dos seus direitos como cidadãos, que eu estou falando de quê? De criar mecanismos para impedir o voto, de criar mecanismos para impedir que os negros pudessem ter acesso a uma educação de melhor qualidade, ou o mesmo tipo de educação, ou o mesmo tipo de emprego que os brancos tinham, não quer dizer que lhes fosse negado a cidadania. Houve alunos e alunas que responderam até que os negros foram libertados, mas continuaram escravos. Não continuaram escravos, desculpe, nenhum negro poderia ser comprado ou vendido depois da abolição definitiva da escravatura nos Estados Unidos em 1865. Aliás, falando em datas, eu até na aula de revisão eu falei, não precisa, se a questão não lhe pede data, não coloque data. Por favor, não coloque data. E muitos alunos colocaram datas. E alguns alunos erraram essas datas. Se não é necessário, se não está pedindo, não coloque. Houve alunos também que nessa questão quiseram, né, nivelar a situação dos negros no Sul com a situação de outras minorias religiosas, como os católicos. Gente, eu falei nas minhas aulas do CAUNE e do Camil. A CLAN, ela é uma organização que a gente chama de organização nativista. Ela não vai somente perseguir os negros, ela vai perseguir os católicos também, os judeus, os ateus. Porém, o estrangeiro, o imigrante, muitas vezes, porém, o alvo principal da CLAN eram os negros. Os negros, eles eram discriminados por brancos, independentemente deles serem católicos ou protestantes ou judeus. A situação dos negros, ela era uma situação muito complicada no Sul e complicada no resto dos Estados Unidos também. Você tinha leis em alguns estados que impediam que negros se casassem com brancos e vice-versa. Tá? O Dia dos Namorados aqui no Brasil, né, que é o dia 12 de junho, no resto do mundo, que comemora a data, é lá em fevereiro, né, no Valentine's Day, 14 de fevereiro. Nos Estados Unidos, por coincidência, é o Loving Day. Por quê? Por causa de um casal, de um homem branco do Sul, que se casou com uma mulher negra, o sobrenome dele era Love. Eles foram presos por causa disso, eles tiveram que morar fora do seu estado depois que foram libertados, eles foram à Suprema Corte pelo direito de se casar. Isso na década de 1960, tá? Então, o casamento entre brancos e negros era proibido, tá? Por lei, em muitos estados. Em alguns estados, né, bastava que você tivesse uma gota, né, que era a política da uma gota de sangue. Uma gota de sangue negro, mesmo que você tivesse fenotipicamente, vocês já sabem o que é isso de biologia, então você podia ser o mais branco dos brancos, ter olhos azuis ou verdes, ter cabelo louro, ser branco indiscutivelmente. Mas se lá nos seus documentos, isso ficava documentado, o seu bisavô, a sua bisavó fosse negro, ainda que negro já, né, fruto de uma mestiçagem, você era negro, você não podia viajar junto com os brancos, você não podia frequentar escolas de branco, você era negro. Mas a comunidade negra olhava para você também como alguém estranho, porque apesar da lei dizer que você era negro, você, no meio da comunidade negra, era tudo menos negro. Então, é uma situação muito complicada. Então, entre a reconstrução, que vai lá de 1800, vai durar de 1865 até 1877, mais ou menos, e as emendas constitucionais, perdão, e as decisões, né, que vão ser tomadas pela Suprema Corte ou pelo governo federal americano na década de 1960, a situação de cidadania dos negros ela foi precária, mais precária em alguns territórios do que em outros, menos precária no norte, mas o racismo ele persistiu, a discriminação persistiu. E teve gente na questão que culpou, e aí eu boto, né, o que você precisava estar na resposta não. E houve quem culpou Abraham Lincoln. Gente, Abraham Lincoln não aboliu a escravidão. Abraham Lincoln
não foi o responsável pela Guerra Civil. Quem dá início à Guerra Civil é o separatismo do Sul. Abraham Lincoln, inclusive, se posicionou contra os interesses de muita gente do partido dele, dizendo que ele não iria agir para abolir a escravidão, que era uma bandeira. Agora, a partir do momento que o Sul se separa, porque quem declara a independência é o Sul, quem ataca um forte da União, ou seja, do governo federal, são tropas sulistas, aí sim o Lincoln vai se mover. E ele se move o quê? Baixando as leis de confisco, que são anteriores ao final da guerra. Teve gente que se confunde, porque vai citar a lei de confisco, não precisava. A lei de confisco você vai ter o direito de confiscar todo o território, todo escravo, qualquer meio material que esteja sendo usado pelo inimigo. Em 1863, a abolição ela vem nos estados do Sul como uma forma de retaliação pela guerra. Veja só, em 1863, teve gente que errou por causa de data, a guerra ainda estava rolando, ainda rolar por 2 anos, e ela não estava definida. Então, havia estados escravistas no norte, como Maryland, que é um estado do centro, mas conta ali no norte. Maryland tem escravos. O decreto do Lincoln de 63 não inclui Maryland. Maryland está do lado da União. Maryland está lutando conosco. Então, a escravidão, a instituição escravidão é um pivô da guerra, mas Lincoln não era tão comprometido com a abolição a ponto de arriscar a União. Então, quem culpabilizou Lincoln nas suas respostas está errado. Errado por aquilo que a gente estudou, errado a partir de qualquer fonte de época que não tenha sido escrita, sei lá, por um confederado de internet. Ok? Então é isso, pessoal. Vocês têm, lembrando, 72 horas para recorrer da correção, a partir do momento que essa aula for ao ar. Usem o fórum específico para isso, ok? E para as outras coisas, usem o fórum também. Usem os fóruns para tirar dúvida, para pedir exercícios, para aquilo que for importante para vocês. Então, tchau, tchau e até a próxima aula, porque esta semana vocês terão aula comigo no Camil, no CAUNI e na BNCC. Então, tchau para vocês.